Bom, 8 horas 13 minutos, voltamos com Folha no Ar ao vivo, aqui pela Folha FM 98,3, oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Bom, várias ruas estão interditadas hoje, como a gente já falou aqui pela área central, inclusive lá no portal folha1.com.br tem as informações detalhadas, o cronograma de obras divulgado pelo IMTT, e que são as ruas Barão de Miracema, um trecho dela, a Pereira Nunes e a Doutor Siqueira. Essas passam por obras hoje também. E tinha um carro agora há pouco, ali na subida, essa subida da Ponte da Lapa, tanto sentido centro ou sentido Guarulhos, ela é complicada, né? Às vezes, tiver o carro mais ou menos, ele chega ali e ele para. Subida mais pesada, né? Então, tem um carro ali quebrado, voltou a funcionar agora, pelo jeito, né? E já começou, então, a andar o trânsito por ali. Ficou bem lento. Foi então, foi um engavetamento no outro sentido, né? Não foi nesse sentido de cá. E, então foi no sentido centro-Guarulhos. Segundo o Beto aqui, teve um acidente ali. A gente segue apurando aqui. 8 horas e 14 minutos, programa de hoje com a bancada completa, a Luísio Abreu Barbosa e o Rodrigo Gonçalves. Estamos conversando com, como diz aqui acho que foi o JC Cordeiro, ou foi um outro seguidor nosso aqui, pessoal que está acompanhando a gente. Peraí, rapaz, que jovem bem preparado. Foi JC Cordeiro. Me senti mais elogiado pelo jovem do que pelo outro elogio. É isso aí, pelo bem preparado, né? Obrigado. Muito bem. Esse bem preparado é o Igor Franco, é o tempero. É o Igor Franco, especialista em finanças e professor da Uniflu. Vou pedir ao Rodrigo, então, Gonçalves, para que faça aí a gentileza de abrir esse bloco, por favor, Rodrigo. Falar um pouquinho sobre a economia do Estado, mas, claro, uma coisa não está desassociada da outra. Igor, a gente viu o Estado do Rio de Janeiro, de uma certa forma, com a venda da SEDAI, conseguir dar uma organizada, né? Mas, claro, que ainda tem pendências, e agora que o dinheiro da SEDAI acabando, isso fica mais evidenciado ainda pela questão de queda de ICMS, muito reflexo também de algumas movimentações que aconteceram, né, eleitorais no governo passado e acabou refletindo principalmente na queda de ICMS. Como é que você vê hoje a questão das finanças do Estado e o que tem refletido essa relação com o governo federal? Né? Porque muito se imaginava, como Castro foi uma pessoa que defendeu a eleição de Bolsonaro, que talvez essa relação pudesse ser um pouco mais conflituosa, e tem se mostrado que não, tem acontecido diálogo, mas efeitos práticos, isso tem funcionado para o Estado do Rio de Janeiro? Eu acho que, do ponto de vista da relação do Estado com o governo federal, até pelo interesse de Lula de resgatar o Estado do Rio como um reduto eleitoral dele e do PT, acho que ele não vai haver animosidade. A gente viu isso semana passada, né? Teve um episódio, uma vaia ao Castro, ele pediu para não vaiar, etc. Então acho que e Lula é muito habilidoso. Eu acho que esse é o terreno que ele melhor transita, né? Essa negociação com governadores, né? Acho que ele é muito hábil politicamente e vai conseguir fazer um arranjo de cooperação entre o governo federal e o estadual. Uma coisa que me preocupa muito, assim, eu sou historicamente pessimista com o Estado do Rio. O Estado do Rio, ele tem uma condução fiscal muito equivocada. Acho que a SEDAI permitiu ao governador ter uma reeleição muito tranquila, tá? Foi muito dinheiro que entrou no caixa do Estado. O Estado foi beneficiado pelo regime especial que o governo federal aplicou, né, em troca de uma maior conformidade das políticas fiscais do Estado, o que aparentemente não vem acontecendo. O Estado ele vem tentando a renovação, isso está sendo difícil, tá? E isso conta um pouco a história, assim, com caixa cheio o Estado ele gasta, ele dá aumento, ele contrata despesas que não são fáceis de serem revertidas ou não podem ser revertidas, e aí no tempo de vacas magras a gente vê o efeito, né, com redução de investimentos, o Estado chegou a parcelar salários, enfim, e acho que a perspectiva para os próximos anos ela é preocupante, o dinheiro da SEDAI acabando, a gente tem uma queda na atividade econômica natural, por conta do processo de aumento de juros que a gente observou nos últimos 2 anos. Então a gente vai ter contração da atividade econômica. Houve já uma queda no ICMS,
E acho que o que pode sustentar o Estado é se o petróleo ele permanecer nesses níveis aí de 90, 100, 80 e poucos dólares o barril. Mas tem caído também, né? Mas voltou a subir. Isso a gente acha no mercado financeiro que muito dado pelo corte de produção da OPEP+. Então a OPEP cortou produção, restringiu a oferta, o preço subiu. Mas esse cenário também de petróleo muito alto, ele começa a ficar cada vez menos provável porque a China vem desacelerando, a gente também observa a desaceleração econômica na Europa e nos Estados Unidos por conta dos juros mais elevados, né? Então acho que a perspectiva para o estado do Rio de Janeiro não é positiva do ponto de vista da arrecadação. Logo a gente precisaria de um ajuste pela via da despesa que aparentemente não vai acontecer. Aí a gente está falando de uma situação que também não está definida em relação à questão dos royalties, né? Que essa questão da partilha ainda é algo que volta e meia, inclusive está na comissão lá de acordo, né, de consenso do STF para poder se resolver, né? Então ainda tem essa questão, né? Mais essa preocupação. Eu acho que com o Lula essa eventual partilha dos royalties ela fica menos provável. Porque, novamente, eu acho que é um terreno em que ele é muito habilidoso politicamente. Ele tem bom trânsito no STF, muito melhor que o Bolsonaro, isso é inegável, né? E acho que ele conseguiria costurar de uma tal... se for necessário, né, a intervenção aí política, acho que ele costuraria no sentido de preservar o arranjo atual. Agora, uma mudança na regra de partilha, aí seria realmente uma tragédia econômica para o estado do Rio. Vamos melhorar nosso canavial mesmo, Campos. Há 2 dias, Campos comemorou um crescimento da economia pós-pandemia de 7,6. 7,6 o número por si só é o número chinês, né? É o número de PIB chinês. Foi aquele PIB, aliás, para voltar um pouquinho no tempo, artificial que o Lula produziu em 2010 para eleger Dilma e depois a conta veio. Mas, enfim, como é que você está vendo elogios à gestão fiscal do município pelo Tesouro Nacional, né, que é uma instituição, logicamente, que é confiável, né, é uma fonte bastante confiável. Como é que você vê a gestão econômica de Campos com esses números, Igor? Com base nesses números? Cara, eu acho que Campos, o governo Vladimir, eu já falei isso outras vezes aqui na rádio, acho que eu falei isso ano passado, falei no início do ano. Acho que o governo Vladimir dificilmente será desbancado na próxima eleição, principalmente pela condução econômica, não puramente econômica, tá? Mas em termos do que a população percebe do crescimento de Campos. Acho que a condução econômica do governo Vladimir vem de forma correta, claro que muito ajudado pelo dinheiro do Estado, pelo dinheiro dos royalties, que voltou a entrar com muita força nos cofres municipais, mas acho também que... para além disso, o governo vem fazendo um bom trabalho. A equipe técnica do governo é uma equipe de excelência. Márcio Morales na Fazenda, Rodrigo Rezende, que ironicamente foi meu aluno, tenho muito mais a aprender com ele do que ele comigo, mas o Rodrigo foi meu aluno lá na Uniflu, deixar um abraço aqui para ele também, excelente aluno. E acho que a equipe do Rodrigo... o município de Campos acabou de receber um reconhecimento da Secretaria do Tesouro Nacional em termos de conformidade de contas públicas. Isso é muito importante. Eu me referi a isso. Isso é muito importante e esse trabalho é louvável, tá? Os índices os indicadores de conformidade do Tesouro, o Tesouro faz um trabalho extremamente técnico. A Secretaria do Tesouro Nacional, Banco Central do Brasil são órgãos de excelência, então receber um reconhecimento desses órgãos, nesse caso do Tesouro Nacional, é muito importante para a cidade e demonstra de fato um trabalho muito bem executado. Eu li recentemente, teve até uma pergunta sobre isso no Facebook, que eu acho que foi o vereador Rafael Twin, solicitou uma implantação de um refis para esse ano, e se eu não me engano, o Márcio Morales, secretário de Fazenda, ele deixar um abraço também para o Márcio, ele disse que, a princípio, me parece que ele se colocou contrário. Ele disse aqui nesse programa, foi aqui no programa, né? E isso é positivo. Passado, né? E isso é positivo, tá? Claro que o governo no refis, ele provavelmente teria um salto de arrecadação, isso interessaria aos cofres públicos, mas no longo prazo, o refis como estratégia recorrente é muito ruim, porque o cidadão ele já se programa para refinanciar, né? Claro, expectativa racional, né, de qualquer agente. Olha, não paga não, daqui a pouco você vai ter um desconto, vai poder parcelar em condições favoráveis. Existe uma tendência de grande parte dos contribuintes de não fazer isso.
Então, você ter um órgão adotando uma postura técnica que politicamente seria favorável. Pô, é muito bom você ir para televisão falar que vai refinanciar. De imediato você tem um efeito caixa favorável, né? Mas, tecnicamente, no longo prazo, isso é ruim para o município. E você ter o secretário se posicionando dessa forma, novamente, eu acho que é uma demonstração de que, de fato, a equipe do Vladimir vem executando um bom trabalho do ponto de vista fiscal, principalmente, do ponto de vista econômico. Por mais que eu acho que não resista ao depoimento dele. Porque a alegação é que se fala que ainda as pessoas não se recuperaram da pandemia. Então, que esse se justificaria por conta disso. Então, eu acho que esse adendo colocado, vamos dizer assim, vai ser o que vai ser o divisor aí. E a gente está no momento em que a Câmara vive esse clima de pacificação, em que as propostas colocadas pela bancada lá, grupo chamado Oposição / Independente, tem sido olhado de uma forma mais, vamos dizer assim, pacífica mesmo, né? Ou seja, a proposta chega e geralmente passa. Então pode ser que a parte técnica do Márcio, infelizmente, tenha que ser deixada de lado nesse momento, com a alegação de que isso seria ainda como reflexo da pandemia. Né? Então talvez essa seguida, um refis seguido seria ainda como reflexo da pandemia. Mas a colocação feita pelo Márcio aqui nesse programa foi muito consciente em relação a isso. Todas essas colocações que você colocou aqui foi o que ele alegou para isso, e disse que, inclusive, há recomendações de próprio TCE que não é salutar para as contas públicas essa repetição de refis, né? Mas... Só para completar sua pergunta, tem que sempre lembrar que o município de Campos funciona com base num TAG com TCE, né? Exatamente. Temos de gestão, então não chega a ser o quadro do Estado com a União, mas é alguma coisa parecida. Sim, ontem, se eu não me engano, veio uma comitiva do TCE aqui em Campos. Acho que foi ontem, né? Não, foi semana passada? Foi quinta-feira passada. Foi quinta-feira. O TCE presente esteve aqui. Então, acho que isso é importante para sensibilizar os vereadores. Claro que a instância de debate democrático é a Câmara. Então, se for votado, né, um projeto de lei nesse sentido... É uma indicação, na verdade, né? E cabe o prefeito colocar em prática ou não. Acho que faz parte do trabalho também do TCE, junto aos órgãos também do município, fazer essa educação. É claro que em nível assim, federal, né, a gente sempre acompanha os debates, existem diversas instâncias de aconselhamento, câmaras de acompanhamento, órgãos independentes. Quando a gente vai para o nível estadual, principalmente municipal, me parece que existe uma carência muito grande de informações sobre questões econômicas e fiscais para assessorar os vereadores, né? Então essa iniciativa do TCE, o posicionamento técnico de secretários, acho que contribuem para essa espécie de educação financeira, fiscal, contábil, que pode mudar às vezes o rumo de um debate político, né? Então, olha, não vamos fazer o refis esse ano, seria ruim para as contas públicas, se for necessário a gente revisita essa questão no ano que vem. Acho que é importante esse tipo de sensibilização. Vamos virar a chave para a política de vez? O Rodrigo colocou Câmara de Pacificação. Essa coisa do canavial, que a gente brinca aqui, que o Capi queria falar dos nossos mais objetivos, né? Em vez de ficar divagando. Dá para a gente ficar falando sobre Keynes aqui, divagando sobre Keynes, sobre liberalismo e nacional desenvolvimentismo em uma semana, mas vamos para o nosso plano real. O Estado... eu acompanho política desde 89. Eu cobri política em Campos profissionalmente, como jornalista, nos governos Garotinho e Rosinha. São dois políticos de Campos. Rosinha, Garotinho tinha sido prefeito de Campos 2 vezes, deputado estadual, secretário de Brizola, governador, tentou a primeira vez, não conseguiu com Marcelo Alencar, a segunda com César Maia, e Rosinha foi governadora, eleito por Garotinho no primeiro turno, antes de ser prefeito de Campos. Mas eu não me lembro, naquela época, sinceramente, pode ser afastamento natural, de uma ingerência estadual tão grande na política Goitacá como eu vejo hoje. Não me lembro. Isso passa muito pela pacificação, que é sabido, foi costurada por Cláudio Castro, entre dois aliados, Rodrigo Bacelar e Vladimir Garotinho. E essa pacificação, ela a pacificação, né? Lembro piada portuguesa na festa da USP, mas não posso contar que não. Né? Você conhece piada portuguesa na festa da USP, não conhece? Não. Mas enfim, eu não posso contar. Rádio Constituição Federal, né? Mas enfim, a pacificação, eu quero dizer, falando sério, ela está em meio a tambores de guerra o tempo inteiro, né? E os tambores de guerra têm sido batidos com muita força pelos dois patriarcas dos clãs, né?
A saber, Marco Bacelar, ex-presidente da Câmara, e Antônio Garotinho, ex-governador. Muita força, muita força. Ainda não dá para dimensionar, porque Garotinho, na verdade, Garotinho, tem que falar a verdade, ele começou a bater em Rodrigo em coisas que a imprensa nacional na sequência veio. A saber, Rede Globo, UOL, Veja e Metrópolis. Aquela piada de Garrincha, combinou com os russos? Como é que você combinou isso com os russos? E Marco Bacelar fez também uma fala no Dia dos Pais, com o estilo dele. Os Bacelar são assim, eles são, né? Mike Tyson de carreira, para frente o tempo inteiro. Passou da medida, nos tempos que vivemos hoje, passou da medida. Teve a dignidade de assumir que errou, pedir desculpas, né? Mas, enfim, porque você falou, todo mundo fala, Vladimir, as pesquisas mostram isso, não precisa, basta ler as pesquisas. Vladimir foi o favorito para a reeleição. A discussão é se é primeiro turno ou não, hoje, pelo menos. Agora, como essa pacificação pode afetar e qual o limite ético? A gente recebeu aqui o cientista político Jorge Gomes Coutinho, professor da UF. Recebemos aqui o cientista político Hamilton Garcia, que fez pergunta a você no primeiro bloco, professor da UENF. Quais são os limites éticos que você imagina que Campos deva ter nesse pouco mais de 14 meses que nos separa da urna de 6 de outubro? Eu acho que o arranjo... De 2024. Sim, eu acho que o arranjo desse acordo entre a família Bacelar... Não, a família, na verdade, Garotinho e Rodrigo, né? Não, é Vladimir e Rodrigo. O Vladimir e o Rodrigo. Acho que é um arranjo muito frágil e ele atende mais a necessidades de curto prazo do governador, né? De fato não ter um conflito interno de grandes proporções dentro do Estado para ser remediado, né? Tem notícias também, né, de uma certa fragilização do relacionamento do governador com o presidente da Assembleia Legislativa, né? Então acho que essa tentativa de pacificação atende aos interesses de todos, né? Vladimir não precisa ter nesse momento uma briga política, isso para a gente vai ficar para 2024, né? Mas acho que esse arranjo ele deve permanecer. A gente viu episódios bastante graves do ponto de vista, né, as declarações do patriarca Bacelar, acho que foram completamente descabidas em qualquer contexto, né? Seja pela temperatura da discussão política, seja pelos termos que foram utilizados, termos muito graves. Acho que esses são limites que a gente não pode deixar que sejam ultrapassados, até porque a política campista, assim, a gente vem de uma... Por mais que você tivesse assim, um problema, não um problema, mas um antagonismo de Rafael, Vladimir, a gente mantinha um nível de debate, acho que razoável, em termos de respeito político, etc. Esses limites eles não podem ser rompidos e a política campista voltar, né, a tempos antigos. Tá? Dito isso, eu não acredito que vai haver essa manutenção dessa aliança para 2024. Acho que a gente deve ter, até pelo processo eleitoral, né, Vladimir vai precisar ter algum tipo de rival na eleição, seja ele viável politicamente ou não, e acredito que estrategicamente para a família Bacelar seja mais interessante se situar ao lado do eventual antagonista de Vladimir, tá? Mas, novamente, me preocupa assim, que Campos, depois de um esforço grande, né, de manter o debate num nível mais institucional, a gente tem esse risco de descambar para violência política, ainda que seja uma violência do ponto de vista da fala, né? Não do ponto de vista físico, o que é também um risco futuramente, né? Teve episódio aí de tumulto na Câmara, etc. Isso, mas isso mais no ambiente de Câmara, assim, não de animosidade entre forças políticas, assim, de um conflito eventualmente em rua, numa eleição. Acho que esse perigo ele precisa ser afastado. E acho que a postura de Vladimir, a postura de Rodrigo, nesse episódio recente, e do Marquinhos Bacelar também foi muito positiva, né? Tentando colocar panos quentes, principalmente que eles estão falando de familiares, né? Então, assim, existe uma tendência natural de você tentar contemporizar, etc. E acho que a postura deles foi muito importante do ponto de vista institucional, não apenas do ponto de vista político. Só para lembrar aqui, o cientista político é responsável pela Coest, Instituto Coest, que eu gosto de acompanhar também, acho que é um belo instituto, faz um belo trabalho,
É Felipe Nunes. Felipe Nunes, verdade. Felipe Dávila. Felipe Dávila foi o candidato do Novo. Exatamente. Que também é cientista político. Também é cientista político. Do finado Partido Novo. Mas vamos lá. Limite ético. Você falou aí que você acha que essa pacificação, ela ano que vem ela deve azedar. Né? Muita gente aposta que ela sim tem prazo de validade. Né? Nesse mesmo programa aqui, Lindbergh falou isso claramente, falou que não considera paz, mas uma trégua. Né? Depois que ele falou isso aqui, várias pessoas falaram coisas parecidas, mas ele, a César o que é de César, ele foi o primeiro a falar nesse mesmo programa. Citando os patriarcas, inclusive. Rapaz, é que o pessoal tem memória curta. Eu acompanho esse povo há muito tempo, cara. Marco Bacelar cantando garotinho, cara. Pelo amor de Deus, o que eu quero é ficar longe, porque vai sobrar cavaco para todo quanto é lado. Mas, enfim, esperemos que os limites sejam mantidos, porque preocupa se a 14 meses chegou a essa temperatura, como pode chegar quando falta 4 meses? 4 semanas? Como é que vai ser isso? Em que diapasão que nós vamos disputar essa eleição? Porque é aquela coisa, tem lugar que você vai que não tem volta, mesmo para político, né? Falar de mãe dos outros, esposa dos outros, isso não pode acontecer. Você como assim, acadêmico e pensador econômico e tal, qual você acha que deveria ser esse limite, essa bandeira, esse sinal amarelo? Qual deveria ser? Acho que assim, existe o que é desejável da institucionalidade, o que é desejável, o que é possível, né, do ponto de vista prático da política. Acho que ofensas pessoais, esse tipo de manifestação, isso aí, sem dúvida, são linhas a não serem cruzadas, tá? De qualquer uma das duas searas. Então, acho que, principalmente a manifestação de Bacelar, sem aqui entrar no mérito se o que Garotinho falou, até porque eu não acompanhei tão próximo quanto o que eu vi das declarações de Bacelar. Acho que esse assim, tem que ser rechaçado. De todas as formas, ele voltou atrás, né? Acho que ele percebeu que realmente se excedeu. Não acho nem que foi um cálculo político, acho que ele de fato percebeu que passou dos limites, né? E acho que essa volta, esse passo para trás, ele deveria ser a linha no chão. Então, assim, a gente não pode descambar para ofensa. Agora, quando você tem notícias que sugerem ou lançam suspeitas sobre a atuação de qualquer agente público, acho que isso de fato não configura nenhum limite a ser ultrapassado, assim, não configura uma ultrapassagem de limites. Se você tem denúncias, se você tem suspeitas que são veiculadas de forma pública, acho que qualquer agente público, de oposição ou não, ele pode fazer menção livremente a isso, né? Faz parte do jogo político você lançar dúvidas a respeito disso. O que você não pode, obviamente, é você atribuir uma responsabilidade que não está comprovada. Né? Isso também, obviamente, deveria ser evitado. O que é estranho, e aí, quer dizer, eu falo como jornalista, o que é estranho é a Garotinho ter falado antes. É muito estranho. A mim causa estranheza. Uma coisa que eu vou noticiar, Igor, enquanto fonte que anunciou antes, como? Qual a fonte de Igor? De onde que veio essa informação? Como é que Igor sabia disso? Eu não faço juízo de valor. Agora, fato, ele noticiou antes de 4 veículos de muito peso na mídia nacional virem noticiando a mesma coisa. A pergunta que eu faço é assim, sem nenhum juízo de valor, tá? O MP abriu um inquérito e cabe ao MP, polícia, enfim. Mas como ele sabia antes? E o que pode estar por trás disso? Essa pergunta que me deixa com uma pulga atrás da orelha. A sua não morde, não? Como diz o professor Hamilton, quem levou ele no bambuzal? Como dizia Janot, né? O procurador, quando tiver bambu tem flash. Quem levou ele no bambuzal? Quem mostrou ele no bambuzal? Quem mostrou? Sinceramente, eu não vejo assim, uma gravidade tão grande, até porque é comum, assim, não apenas aqui nesse episódio especificamente, a gente tem uma série de vazamentos de informações, uma série de conversas de bastidores que depois se confirmam, né? Que são parece que vai sair. A gente via isso muito na Lava Jato até, né? Você tinha sempre um antagonista, né? Que era meio que o porta-voz da Lava Jato na imprensa,
Sempre postando lá aquele tic-tac, tic-tac, e logo vinha uma operação. Então, assim. Garotinho TikTok. TikTok, não tinha TikTok ainda. Não, mas garotinho TikTok. Ele foi TikTok, sim. Mas, então, assim, não me surpreende que um agente político de grande protagonismo no Estado, né, Garotinho, ele tem um protagonismo até hoje no Estado, com certeza tem inúmeras fontes para que saiba de forma antecipada, para que ele tenha veiculado, provavelmente, assim, provavelmente não, mas imagino que a informação, olha, vai sair, isso aí tá para sair. E aí, assim, sinceramente, não me causa estranheza e também não acho que é um fato grave do ponto de vista político, tá? Não acho. Assim como um jornalista tem o seu sigilo da fonte resguardado e não seria nenhum problema para um jornalista... Artigo 220. Hã? Artigo Sim. 220. O político, acho que ele também, o debate político, os costumes, o hábito político, ele paira em outra órbita que não é a órbita da legalidade, entendeu? Digo, da estrita legalidade. Vladimir, esse programa... Só um ponto, Luiz. Seria grave se o Vladimir falasse, por exemplo. Tá? Seria grave se o prefeito falasse, um vereador não munido de provas falasse. Agora, o Garotinho, ele atua como uma espécie de jornalista, um radialista, entre aspas, né? O Vladimir, nesse mesmo programa aqui, ele evocou a condição do pai de jornalista, é um radialista de história muito antigo, foi foca da Folha da Manhã, nos anos 70, se não me falha a memória, 80, para que ele soubesse dessa informação. Acho que até é sábio, porque até se você tem garantia constitucional, se você evoca essa condição de jornalista, você está se resguardando, não precisa dizer para ninguém, né? Quem é a fonte dele. Logicamente que o ônus da prova cabe quem acusa, né? Mas, enfim, chegando no final, vou fazer minha última pergunta, vou rolar para Rodrigo e Nogueira. 8h40 já. Projeção sua, eleição a prefeito. Candidatos, candidaturas postas, que me parecem sem volta. De Vladimir, que é natural, de Jefferson, pelo PT, reitor do IFE. Uma série de outras candidaturas que dependem de circunstância, né? Se a pacificação azedar, você mesmo falou, pode ser Marquinhos? Pode. Ele mesmo falou isso, não, pra gente na feijoada. Exatamente. O flash lá que você fez com ele, né? Pode ser Marquinhos. E Marquinho é Rodrigo, né? Com muita força. Como um amigo uma fonte de Rodrigo, que também é fonte minha política, falou, Rodrigo alavanca no canto, né? Fez lá com o Dr. Bruno Calil. E só teve segundo turno por conta disso, em 2020. Mas vamos lá, Thiago Rangel se elegeu a primeira vez vereador, primeira vez deputado, tem voto na periferia, que é a área dos garotinhos, está buscando um partido, Vladimir, no jogo jogado, fechou Republicanos com Vaguinho. Caio Viana, deputado federal, a ginástica que Eduardo Paes, prefeito do Rio, fez pelo PSD, né, porque ele assumisse, tirou várias, deu cargo no executivo carioca a várias pessoas à frente dele na suplência, né? Mas talvez, por motivos que não vale a pena falar aqui, não viva o seu melhor momento. Sérgio Mendes, ex-prefeito de Campos, bom governo, sabe, fez um bom governo, mas talvez um governo um pouco distante na memória do campista, né? Se não for Caio, pode ser Bruninho Viana? Pode ser. Vereador, um dos mais jovens da história de Campos, né? Político muito promissor. Você tem um espólio bolsonarista, CVC aparece, CVC da direita Campos aparece, né? Pontuando nessas pesquisas. Natália, desempenho brilhante na última eleição, já disse também nesse programa aqui, que pela vontade dela, ela se dobra a vontade do partido, mas pela vontade dela, ela quer ser vereadora. Enfim, esses são os atores que me ocorrem agora. Estou esquecendo de alguém? Não, que você que tenha colocado, não. Tem. Eu falei Thiago Rangel. Não, o Thiago Rangel não desistiu. Não desistiu, não. Thiago Rangel quer ser candidato. O negócio dele é partido. Mas, enfim, e sempre se fala também, Igor, até da sua área, tem essa coisa, um empresário, um outsider, um Zema, vamos colocar assim. Sempre se fala. Pintou em 2020 Joilson. Disse nesse mesmo programa aqui, ele negou, mas ele pensou, admitiu que pensou, mas que não era praia dele. Esse me parece ser o cenário. Como é que você projeta? Eu acho que esse é o cenário talvez da outra eleição.
Eu acho que hoje... Os players, né? Não, sim, então, eu acho que esses possíveis candidatos, a gente poderia assim, cogitá-los de forma mais incisiva, talvez para a eleição seguinte, não a do ano que vem. Eu vejo muito pouco espaço para Vladimir chegar nessa eleição sem ser franco favorito, digo assim, de vitória de primeiro turno. Tá? Vem fazendo, acho, um bom governo, muito ajudado pelas circunstâncias, prefeitura com cofre muito cheio, e isso faz total diferença. Acho que quanto mais local é o nível, maior é a diferença que a gente tem maior é o peso que tem as finanças públicas naquela eleição. E acho que isso vai ditar não só... Pode, claro. Que é a discussão que eu tive com um amigo comum nosso, empresário. Um que trabalha com você. O cofre está cheio por conta da guerra da Ucrânia, e aí não dá para... Literalmente não dá para combinar com os russos. Putin, invade a Ucrânia porque eu sou petrorrentista. Tem uma pergunta aqui sobre isso, inclusive no Facebook, feita pelo Edmundo Siqueira. Ou se é de emendas parlamentares. Vladimir foi deputado, Clarissa ajudou muito ele, o senador Carlos Portinho, que assumiu o mandato com a morte de Harold por Covid, também tem ajudado muito Campos. Por que está cheio? Principalmente pela conjuntura do petróleo. E também a gente passou por um ajuste de contas públicas no governo Rafael. O governo Rafael segurou muito a despesa, né? E Vladimir também segurou no início. Eu acho que o governo Rafael tem muito mérito, né, na organização das finanças públicas. Ele recebeu um governo realmente muito complicado do ponto de vista fiscal. Passou por um perrengue também, já que as rendas do petróleo tinham caído muito durante o governo Rafael, né? As circunstâncias foram muito negativas para Rafael Diniz nesse sentido. O governo campista muito dependente da renda do petróleo. Então, você acha que o governo Vladimir ele recebe uma herança positiva do ponto de vista fiscal, da contenção das despesas não crescendo tão fortemente. Ele recebe também um aporte forte das rendas de petróleo e tem méritos na condução fiscal. Então, acho que é uma soma de 3 fatores muito poderosos. Tá? Isso faz com que o município esteja numa situação confortável. É claro que ano eleitoral, para qualquer nível, federal, estadual, municipal, o governo ele abre um pouco o cofre para poder fazer mais coisas. Isso é natural, faz parte do processo político no Brasil, principalmente. Então a gente já conta com isso, né, que no ano eleitoral as prefeituras, os estados e o governo federal eles façam um esforço fiscal de gasto muito maior. Tá? Mas ele chegando de forma confortável o ano que vem tem méritos próprios e também ajudado pelas circunstâncias. Eu acho que é uma combinação de fatores. Tá? E acho que essa questão econômica vai ser muito determinante para a eleição que vem. Novamente, vai conduzir a temperatura. Vladimir, na minha opinião, chegando como franco favorito, a gente não vai ter um debate tão intenso, porque basicamente queimar cartucho para a oposição. Né? Você não vai conseguir ter uma perspectiva real de eleição, então você vai queimar cartucho, vai ter o desgaste político. Imagina assim, um vereador que seja independente, ou seja, da base, caso queira concorrer, ele vai queimar pontes, vai destruir uma ponte para o próximo governo, então ele vai provavelmente ser assim, muito tolhido do ponto de vista de liberação de verbas que atendam a sua base, etc. Então acho que a gente não vai ter uma eleição tão aguerrida e essas animosidades ficariam mais para um segundo mandato. Aí eu acho que diversos candidatos, entre aspas, mostrariam mais as garras. Acho que Jefferson vem mais como para marcar território para a eleição seguinte. Né? Eu não sei, novamente voltei a ser aluno do IFE esse ano. Me parece que a condução ela tem uma boa percepção por parte de alunos, de funcionários. Não sei se ele conseguiria se reeleger, não sei também qual é o tempo de mandato dele, mas tendo o governo do PT no nível federal... Você fala para reitor? Se ele... Não, ele não pode. Não pode, mas também não sei quando termina o mandato dele. Termina agora. Termina agora? A eleição já é agora. A eleição, segundo... Não está fechado, mas eu acho que é em novembro. Estou querendo fazer em novembro. Mas contando com o apoio do PT em nível estadual e federal, ele provavelmente teria uma exposição positiva pelo governo federal, talvez em algum cargo estratégico na área de educação ou outra área de evidência. Então acho que seria mais para marcar o território. E eu acho que é isso. Assim, a popularidade de Vladimir acho que vai ditar muito como vai ser o processo eleitoral. Tanto de quem vai participar do processo eleitoral e qual vai ser a temperatura desse processo eleitoral, que a princípio eu acho que será mais amena. Não será tão aguerrida assim. Tá? Tomara. Dá vontade de dar risada mesmo. Mas eu acho que seria um cálculo político, no sentido de vale a pena a gente ter um processo tão quente, dado que as chances de eleição seriam muito pequenas. Se você não tiver um fator
superveniente, fator externo, o próprio processo eleitoral acho que não conseguiria tirar votos de Vladimir numa proporção tão grande para viabilizar um outro candidato. Não, ganhou no debate, ganhou no gogó, no enfrentamento político, isso vai ser suficiente? Não, acredito que Jorge não. falou isso aqui, Jorge Gomes Coutinho. Logicamente que o fim da pacificação, para tirar o voto de Vladimir, pode. Mas não o suficiente, segundo Jorge, para tirar o favoritismo dele no primeiro turno. Concordo integralmente com essa posição. Concordo integralmente. Só pra gente lembrar os atores que foram na eleição do ano passado, porque você fala dos nomes que vão surgindo e a gente nem lembra, às vezes, das pessoas que concorreram. Então nós tivemos Vladimir, tivemos Caio, tivemos o Bruno Calil, tivemos o próprio Rafael, a professora Natália, Tadeu Tocontil, que veio pelo Republicanos, a Odisseia veio pelo PT, o Roberto Henriques veio pelo PCdoB, tem o Jefferson também, né? doutora Carla Valesca veio pelo PSDB, Jonathan foi para mexer, porque Jonathan Paz, que Jonathan Paz, não, é do PMB, que é o Partido Mulher Brasileira. Já disse que é pré-candidato de novo esse ano. Sabendo. E ainda teve Cláudio Rangel da Boa Viagem, que foi um empresário que também concorreu naquela época pelo PMB. Jornalista bonito! Rapaz, você não sabe da história, não? Não, eu contar você rapidinho pra gente fechar aqui. A gente aqui na tensão danada, tinha dado um problema, porque o seu Cláudio, ele sofreu até um AVC, tá convalescendo, saúde para ele, mas assim, e ele fez o programa lá do Plano Boa Viagem. Para quem conhece ali, gente, não tinha caixão exposto, é isso? Não, ele fez do escritório dele, e ele serve lá um monte de coisa pro pessoal comer, e vem o pessoal para pagar o carnê ali no escritório, e entra um, entra outro, funcionário, entra gente, seu Cláudio, isso aqui é assim, vai liberar, não vai, bota gasolina, não bota. A Luiz, gente, pelo amor de Deus, organize isso aí. Aí a Luiz, tava antes do programa começar, ele, que reporte bonito. Quem tava com a gente era o Arnaldo. Arnaldo tava, não, ele foi lá pra Europa agora, tá lá Aldi Salles, menino bom, é verdade, tá Aldi. Menino bom. Aldi ficou vermelho, tá na Irlanda, né? Aldi ficou vermelho, o bicho falou, agora lascou. E aí correu tudo bem, final da história foi bom. Os nomes vão surgindo assim, né? A gente nem lembra, depois vai passando foram o tempo. 13 nomes, não foram? Muita Total gente, né? aí. Então sempre aparece um nome aí diferente, né? Vamos ver como vai ser esse pleito. Agora... sem contar uns que tiveram a candidatura indefinida. Isso, né? aí o Edmundo... Do Beethoven. Do Beethoven. Beethoven foi isso. Foi a Valesca que entrou. Igor, o Edmundo disse lá, né? Uma crítica que o governo Vladimir recebe é o fato de guardar uma grande quantidade de recursos. A austeridade em uma cidade com baixa atividade industrial não precisa de investimento público robusto. E aí é uma crítica que, inclusive, o próprio Rafael Twin fez aqui, o Jefferson também, quando esteve, falou em relação a isso, de Campos não se programar, não se projetar para esse futuro e ter perdido muito tempo com essa questão dos royalties, de não ter investido de forma talvez correta. E tanto é que o orçamento do próximo ano, você tem aí pelo menos 40% do orçamento é proveniente de recursos vindos dos royalties, que é uma commodity de precificação variável. Como que você avalia isso? Isso seria realmente uma cobrança muito grande e isso parece ser uma coisa que vai ser direcionada à questão do governo Vladimir, para quando se fala do governo, que é o governo Jefferson usou, inclusive. Vladimir fala, é um governo que cuida das pessoas. E aí Jefferson até falou, tem que cuidar das pessoas e do futuro dessas pessoas. Como que você avalia essa questão? Historicamente, a Prefeitura de Campos, não o governo Vladimir especificamente, a todos os governos, tem um histórico muito ruim de investimento público, né? Fundecam foi um ocaso, né? O agronegócio campista já padece de problemas, foi até alvo de polêmica recente, né? Mas a gente tem uma dificuldade recorrente de melhorar o setor agro de Campos a partir de intervenções da prefeitura. Campos tem uma série de universidades e nós não temos um parque tecnológico robusto, né? Temos iniciativas de sucesso, deixar um abraço aqui para o professor Henrique da Hora, lá da Tec Incubadora também, né? Então assim, a gente tem iniciativas que estão esparsamente dispostas aqui no território campista, mas você não tem um case de sucesso apoiado pela prefeitura. Então, assim, historicamente, nós não temos sucesso na execução de investimentos públicos via Prefeitura de Campos. Tá? Então, para gastar mal o dinheiro, eu prefiro até que ele fique no caixa. Prefiro até que não seja gasto.
Acho que é uma decisão estratégica também para viabilizar um aumento aos funcionários, tanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista realmente de reposição de muitos anos, né, sem aumento. 7 anos. O problema da Prefeitura de Campos, isso em nível, a gente fala muito de que o funcionalismo público ele tem salários muito elevados no Brasil. Isso é uma verdade, mas isso é principalmente verdade no judiciário, no legislativo e no nível federal. Em nível municipal, esse prêmio salarial, essa diferença salarial, ela não é tão grande. O problema é que a folha é muito inchada, você tem muitos funcionários e a produtividade é baixa. Então, o aumento de salários, principalmente para campos que tem uma folha muito grande, ele consome muitos recursos. Então, acho que é uma decisão estratégica do ponto de vista eleitoral, mas também do ponto de vista de gestão fiscal, essa manutenção assim, de retenção, né, de recursos. Não sou contrário a princípio, porque, novamente, a perspectiva de concessão de aumentos, investimento público, seria um cenário pior, tá? Pelo menos com a qualidade que a gente executa historicamente. Agora, eu mencionei aqui a capacidade técnica do setor fiscal de Campos. Acho que Campos também tem bons secretários em outras áreas, mas acho que a gente precisaria de passos adiante para poder exigir da Prefeitura esses investimentos. A gente precisaria mensurar políticas públicas, ver o que não funcionou, antes de executar qualquer despesa, ter um estudo com robustez acadêmica. Não, olha, a gente vai fazer isso, por isso, a expectativa é essa. A gente tem resultados projetados dessa forma e se isso não for alcançado, a gente vai fazer uma revisão daqui, sei lá, a 1, 2 anos. Eu não vejo essa maturidade hoje em projetos, pelo menos não ouço falar. Se existe, acho que não está muito bem, a publicidade não está funcionando bem. Tá? Então, a princípio, prefiro até que esse dinheiro ele não seja gasto como a gente historicamente gastava. Tá? Mas acho que grande parte também dessa decisão é uma decisão pensando do ponto de vista eleitoral para ano que vem, sim, a Prefeitura ativar o gasto público, o que é uma tradição, né? Não do prefeito atual, mas historicamente a gente faz isso aqui no Brasil. Carla Machado, você elegeu 4 vezes prefeito da Barra usando essa fórmula. Ou seja, o que eu quero dizer, tem resultado na urna. Sim, não, sem dúvida tem. Como eu falei, assim, quanto mais baixo é o nível, baixo e mais próximo é o nível, isso tem cada vez mais peso, né? A ativação do gasto público municipal faz muita diferença na percepção da população em relação ao andamento do município. E quanto mais quando se vai ter comparativos, porque o Estado não vai estar investindo tanto mais, né, nos municípios, e tem municípios que não tem esse dinheiro de caixa. Então, isso vai ser uma coisa, um diferencial com certeza, né? Porque ele vai conseguir manter essa linha de investimento, de obras acontecendo, mesmo sem a ajuda do governo do Estado, né? Isso pode estar relacionado à memória curta, né? Não, cara, fazer um programa sobre isso, mas assim, eu tenho visto essas pesquisas, algumas só fatias, né? Uhum. Outras na íntegra. O negócio das obras está pesando muito. Na percepção popular. E quando você olha o perfil, ele de 0 a 2 até acima de 10. É universal. A percepção. Igor falou, o governo Rafael é um fato, o governo que não foi acanhado pela sorte, Maquiavel que falava, né? Tem que ter fortuna. Não teve a fortuna. Nossa. Mas a percepção de que a cidade, o município está sendo tocado por conta das obras, ele perpassa todos os estratos sociais de Campos. É uma coisa muito poderosa como arma eleitoral. Algo que talvez tenha ajudado muito a popularidade de Vladimir recentemente tenha sido o nivelamento dos bueiros, né? Porque eu achei que não havia tecnologia disponível para isso, porque era surreal. A gente tem um asfalto completamente novo e você passa o carro e arrebenta o pneu do carro. Tem muito ainda. Você sabe como esses bueiros são instalados, né? Eles são via satélite. Bota direitinho na reta, não coloca no meio da pista, para você passar com um carro dividindo uma roda. Ele vai justamente... Você pegar aqui Alberto Lamego, por exemplo, você vai ver a maioria, quase que a totalidade dos bueiros são exatamente na direção da roda do carro. Se não Repara isso para você ver. Poderia ser no meio, não? Os motoristas de Campos poderiam participar da contraofensiva ucraniana lá nos campos minados, que iam ter muito sucesso, né? Uma das grandes barreiras da Ucrânia tem sido as minas terrestres. Aqui em Campos a gente desvia de várias delas, né? Mas agora com esse nivelamento... tô brincando assim, claro, mas realmente eu acho que se isso tivesse sido colocado próximo da eleição, né, esses bueiros estavam realmente trazendo a reclamação, acho, de todos os motoristas. Né? Muito, não, ainda falta muito ainda. Tem várias usos. E acho que agora uma obra que começou importante agora e que vai marcar muito essa questão do fortalecimento de Vladimir na Pedra é a questão dos alagamentos na Pelinca, que começou agora. É uma obra que vai marcar muito essa questão da pedra, né? Que a gente veio falando, né?
A GPP de março eu fiz ela toda, posso falar. E aí fui vendo nas zonas, né? Na 98, assim, a 98, que é a pedra, você pede, fala o que é 98, é a pedra. Cara, eu acompanho os garotinhos desde a primeira eleição do garotinho prefeito, acompanho profissionalmente. A pedra sempre foi refratária a eles, a 98. Sempre foi o Calcaia de Aquiles, sempre foi. Pedra no sapato. Sempre foi a pedra no sapato, sempre. Quando o garotinho sempre teve que ter um vice da pedra, Amaro Gimenez, em 88. Depois, Arnaldo Viana, quando ele veio. Rosinha Tia Chicão. Quando botou a chapa puro sangue periferia, Pudim e Claudecir, naufragou em 2 eleições, 2004 e 2006. Na pedra, na 98, que né, a alta burguesia da cidade não acreditou na história que eles viram na TV, né, como o cantor Renato Russo, ela deu a Caio 15 pontos de vantagem, uma vantagem bastante considerável. Vladimir, segundo a GPP de março, virou 15 na frente. Isso, logicamente, pode ser advindo de uma fase que já falamos aqui, não tão boa de Caio, por motivos que não vale a pena a gente falar, mas são 30 pontos. 30 pontos E eu lido com número. 30 pontos, para quem tem um mínimo de pesquisa, é muito voto, é muita virada. Na pedra, o que eu quero dizer é o quê? O calcanhar de Aquiles deles, hoje, talvez seja Fortaleza. Isso impressiona, historicamente. Eu acho que isso também tem bastante a ver com o perfil de Vladimir. Garotinho, ele sempre teve um perfil mais voltado para aquele histórico de político populista, mais identificado com um determinado... Paz também, eu acho, ajuda muito. Não sei, assim, isso é percepção, às vezes, minha, né? Mas eu vejo a percepção com quem eu converso, assim, de Vladimir, uma percepção pessoal um pouco diferente, não tão identificado com aquele histórico de perfil mais populista. Um perfil mais aberto. Acho que ele faz um trabalho de redes sociais também que apoia muito ele. Muito bom. Né? Diferente aqui em Campos, a gente não teve, até porque talvez a gente possa pegar um pedaço do governo Rafael, que seria possível fazer na isso. eleição, depois não usou bem. Tanta popularidade dessas ferramentas como TikTok, Instagram, que são ferramentas mais rápidas, era mais Facebook, que era mais discussões. Os memes, né, gente? Hoje é tudo memes, né? Cara, falando em termos de mídia. Essa linguagem mais moderna, eu acho que ele executa muito bem. E acho que para o centro isso também traz um ganho de imagem muito grande. Mas sem dúvida aqui no nosso entorno, eu vou muito pouco para outras áreas, né? Mas no nosso entorno, de fato, existe uma percepção de que alguma coisa está acontecendo. Claro, você tem transtornos, o horário da obra, as pessoas reclamam, mas todos percebem, né, que as obras estão acontecendo. Então essa percepção geral, principalmente aqui para o centro, acho que ela é muito nítida. Eu acho que uma coisa que tem sido um diferencial é essa questão de misturar também as gerações no governo dele. Porque Vladimir é um cara jovem, mas ele tem esse bom diálogo. E tem o Frederico que dá essa equilibrada, e isso é refletido no governo dele como um todo. Que era uma coisa que no governo Rafael as pessoas reclamavam muito, né? Ao ponto de colocar os menudos lá como um apelido que ficou. Né? E acho que isso veio que mudando um pouco. Acho que isso faz um certo diferencial. Se parar para analisar, é o que está acontecendo com o Boric no Chile. É uma equipe muito puro sangue em termos geracionais. Isso muito dificilmente dá certo. Foi talvez o grande erro de Rafael. Agora, entre vários outros... Tem vários que eu acabei de falar. Saúde, por exemplo. Saúde é um negócio aparentemente paradoxal. A saúde, ela está em todas as pesquisas. Mesmo que eu não li na íntegra, eu vi essa fatia. Ela está em segundo problema até o transporte público, sem sombra de dúvida, o principal problema de Campos. Não é de hoje. Todo mundo admite isso. Não é de hoje. Né? Isso é visível, basta, né, você ir num ponto ali e ver, ficar ali e tal. E ela aparece como segunda virtude. Como que o segundo principal problema é a segunda maior virtude? Quer dizer, tem pesquisas, tem umas coisas interessantes, né? Esse aspecto da saúde eu já vi rápido assim em outras pesquisas também, falando da percepção da população em relação à saúde, né? Que quanto mais melhora, maior é o sarrafo da população, e aí, consequentemente, o nível de exigência, e aí você gera problemas. Acho que, se eu não me engano, existem evidências no campo de economia política falando justamente dessa percepção da população quanto ao serviço de saúde. Em outras pesquisas. Acho que não é só
não é só aqui de Campos, né? Tem que. Saúde, falando do Frederico Paes, ele, Paulo Irano, Arthur, do Ferreira Machado, e vem, desculpa te interromper, e vem uma nova etapa na saúde com algumas inaugurações, e eu acho que para o ano que vem, o hospital ali na Saldanha Marinho do adulto, que tem a clínica do adulto, serviço né? de hemodiálise. Tem o centro de hemodiálise, tem o novo plantão, a nova emergência do Ferreira Machado. O novo Hemocentro. Tem coração curado com o Abdonemi Vladimir ontem. Novo coração. Cada coração é uma história, né? Ó, aqui quem entrou aqui, 9h03, rapaz. Vocês aproveitam que o Cristiano tá viajando e quer, né, me deixar. Ele grava isso depois e manda mensagem. Tá na Finlândia. Tá na Finlândia, lá para. Terra de Pavo Nurmi, primeiro grande fundista da história dos esportes, ele vai estar lá competindo, honrando a cidade. Aqui, bom dia, Cláudio Nogueira, Aloysio Abreu Barbosa, Rodrigo Gonçalves, Igor Franco. Aloysio, o vice de Garotinho em 90, eu tô vendo a cara dele falar, em 88, foi a Dilson Sarmé. Dilson Sarmé, desculpa. Marcelo Sampaio, que obrigado, também não gosta do arranjo do hino de Campos, assim como eu. Porque foi o Muda Campos, né? Ali foi o Muda Campos. Mas também, Dilson Sarmé é pedra também, gente. Era pedra. Médico. Sim, não é porque é progressista que não é pedra. A Mário Gimenez foi de Sérgio Mendes, eu me equivoquei. Foi de Sérgio Mendes. Foi de Sérgio, Sérgio Mendes, vice Sérgio Mendes. Gente, aqui, 9h04. Conversa boa para, né, mais de um programa, mas eu tenho que pedir a você alguma coisa mais aí, Rodrigo, Aloysio, tudo beleza? Agradecer mesmo a parceria de vocês, agradecer o Igor, porque, assim... Você não trabalha mais não, né? Só o Aloysio agora também, né? É a semana dele também. É de novo? Tô sem carro, sem computador. Mas então vem pra cá. Agradecer... Acho que o negócio da Ucrânia que o Igor falou, ele passou por cima de mim. Tô sem carro, sem computador, tô... mas assim, agradecer, eu acho assim, é importante a gente ressaltar que, né, o Igor, quando vem aqui, a gente consegue, eu mesmo fico muito perdido às vezes nessas questões, mas que a gente lê às vezes, mas quando você tem alguém tecnicamente é mais difícil. É mais complicado, assim, então eu acho que é uma entrevista para que as pessoas possam, mesmo aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de acompanhar desde o início, estão sintonizando agora no rádio, tiver a oportunidade, pode ir lá nas redes sociais acompanhar, porque sempre agrega muito e faz a gente entender muitas coisas, né, e é isso. Valeu. Então, nem falamos da taxa Selic lá no começo. Você podia falar a confusão Copom, juros, Banco Central, como é que fica isso? Lula. Semana que vem direto. A gente fala já. Bom, 9h05. Meu caro Igor Franco, professor da Uniflu, especialista em finanças, muito obrigado pela sua presença extraordinária, como sempre. Obrigado, Cláudio, Rodrigo, Aloysio, Beto, aos ouvintes aí, quem nos acompanha nas redes sociais. Sempre um prazer estar aqui. O tempo passa muito rápido, bem falo pra caramba, né? Eu comento isso com os colegas, com os alunos, com os clientes. Se deixar, eu fico falando sem parar, mas espero que tenha sido esclarecedor nas questões, principalmente econômicas, que são mais a minha praia, né? Para a parte política, Aloysio sabe que é uma paixão muito grande, mas eu tenho tentado me afastar dessa seara ao longo do tempo, né? É um pouco de cachaça para quem gosta de política, né? É muito bom falar sobre isso. Mas hoje eu falo mais como um observador, mais curioso do que atento. Mas espero que tenha sido esclarecedor. Obrigado novamente pelo convite, sempre um prazer estar aqui com vocês. Transmita aí, por favor, o nosso abraço lá ao Antônio, nosso querido Antônio Carlos Chebab, neto. Será entregue o abraço. Nauta XP Investimentos, um abraço para ele, para toda a equipe, que é uma figura extraordinária também. Aloysio, obrigado pela presença também na bancada e, claro, sempre importante contar com esse reforço, com essa presença aqui. Obrigado a você, obrigado ao Igor, né? Obrigado aí, Beto, você. Falo reforço porque, desculpa, porque essa semana é do Rodrigo, botar ele para trabalhar, mas, claro, por isso eu falei reforço, mas... Não, na verdade está marcando essa entrevista comigo para a semana passada, mas teve uns factuais, como o lançamento do livro do Darcy, eu acho fundamental, a gente é um credor, legal. É um credor do Brasil, especificamente de Campos, né? Com a UENF, a concepção do Darcy. Eu tive a honra de poder testemunhar isso, né? Acho que a entrevista comigo foi muito esclarecedora.
Rapaz, se eu ouço o Igor, uma meia hora, tá riscado, eu vou ter Bolsonaro no segundo turno de 2022. Você ia arrepender do voto. Mas, enfim, eu acho que, sobretudo, o equilíbrio e o didatismo são as marcas que se ele tem, eu sei que ele tem algum lado um pouco mais superlativo, ele nas entrevistas, ele doma isso muito bem, bota a bola no chão e faz a bola gerar. É como diz JC Cordeiro, rapaz bem preparado. Jovem, esqueceu do principal, jovem. pô. Esqueceu do principal elogio, jovem. Vai pô, bem querer preparado. ficar ouvindo esse programa a semana toda. Gente, começamos então aqui na companhia do Aloysio Abreu Barbosa, do Rodrigo Gonçalves, com o Igor Franco, especialista em finanças e professor da Uniflu. Daqui a pouco o programa vai estar disponível em podcast e logo mais tem reprise na Plena TV. A gente volta amanhã com a matéria, esse programa de hoje no Jornal Amanhã. Parte vai estar. O Grupo Folha tem procurado ouvir pessoas, cientistas políticos, pessoas representativas na sociedade civil organizada, preocupada com o nível do debate político que se avizinha, né? Então, a gente tem feito essa série, acho que é um esforço que todo veículo de comunicação deveria fazer, mídia de comunicação social, você tentar criar parâmetros mínimos de como esse debate vai ser levado. Então, esse esforço foi feito pelo George, foi feito pelo Hamilton Garcia, cientista político, hoje por um especialista em finanças. Eu acho importante para os políticos de campus darem ouvido a isso. Boa, muito boa. Então amanhã bem cedo nas bancas aí, também nas casas de todos os assinantes. No oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Folha no ar de volta amanhã, mas você continue ligado aí na Folha FM, porque tem muita música e informação. Jaime Reyes foi escolhido para se tornar o Besouro Azul, o novo super-herói da DC. Os Caravelhos